Por que os primeiros diagnósticos infantis, eles não têm essa indicação? Assim, no nosso tempo, o teste de pezinho não fazia, né? Não fazia? Não me lembro. Acho que não fazia, não. Não? Eu acho que não. 83. É porque a gente não tem nenhum documento com o pé lá, nosso lá. Eu tenho, cara. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tinha, né? Eu tava na casa da minha mãe. Porque, se eu não me engano, acho que... Mas, continua, desculpa. Continua. Assim, o diagnóstico do autismo não é... Hoje não é pro exame, né? Não tem exames... A gente possa fazer exame de sangue, exame... Ele não é diagnosticado, ele não é constatável. Não é constatável. Ele pode ser diagnosticado depois de certa idade, um ano e meio, 2 anos, já começa a ter uma avaliação nesse caso, assim, mas com diagnóstico, assim, no exame, nenhum exame ainda... E tem alguns exames que são de genética e tal, que podem dar uma... É mais aprofundado. Mas isso é uma coisa mais encomendada pelos pais que queiram descobrir. Isso, mas assim ainda não... O Sistema Único de Saúde não possui um planejamento para avaliação desse tipo de diagnóstico? Eu estou perguntando para pessoas mais passivas disso do que eu devia estar perguntando isso para um secretário da saúde. Sim. Mas eu falo por vocês, porque o foco é diagnóstico tardio. De certa forma, vocês foram afetados. Finalmente, não existe autismo adulto, né? O pessoal só vê autismo em criança. Boa! A princípio é isso. A criança tem autismo. Se for adulto, é mais fácil de detectar. Né? Porque o autismo em adulto já passou por várias situações que já consegue mascarar algumas coisas que a gente, quando está em adulto, né? É mais fácil encontrar autismo em criança, né? Mas é mais fácil encontrar em criança ou é mais fácil as pessoas aceitarem em criança? Também tem essa também. A gente descobriu o autismo há 3 anos, né? Já faz 3 anos que a gente descobriu esse laudo tardio, né, do autismo. O governo assim, em si, para tu tentar buscar isso, é muito dificultoso, é um processo muito longo e às vezes os profissionais que estão lá na ponta não têm o conhecimento do autismo em si. O diagnóstico que vocês fizeram foi particular ou foi particular? Todo o processo particular. Entendi. 1 ano. E é caro, né? Assim, é outra situação também, né? Coisas que, assim, qualquer pessoa possa, se a pessoa não tiver um apoio, alguma situação assim que consiga fazer, então, é difícil. Detalhe, o profissional tenha conhecimento. Tenha conhecimento porque tem muitos ainda que não conhecem. Então, é importante até para a gente frisar aqui, o sistema de saúde peca, então, nesse sentido. É uma coisa que falta. Está engatinhando. Está engatinhando muito ainda. Temos alguns profissionais... Apesar que agora tem lei. Até outro dia a gente tinha um ministro da educação falando que aluno PCD atrapalha o restante das aulas, mas esse é o único comentário político que eu vou fazer aqui. Deixa eu me conter. Que aqui a gente está falando de vida profissional. E na adolescência de vocês descobriram há 3 anos. Isso. Na adolescência de vocês é aquela fase que a gente começa a pensar, poxa, eu vou querer trabalhar com isso e tal. Quando vocês tiveram o diagnóstico, vocês perceberam que lá atrás, se vocês tivessem o respaldo, se vocês tivessem esse entre aspas, acompanhamento, não entre aspas não, acompanhamento, eu ia falar tratamento, mas acompanhamento é a palavra correta. Vocês acham que o futuro de vocês, não que não esteja bom hoje, mas seria bem... Com certeza. Bem menos danoso, né? Olha, você encontrou a palavra perfeita. Bem menos danoso. Em termos de estudos, de trabalho, de preparação. Porque na escola, o autista, ele tem prioridade a ter um professor somente para ele. Certo. Para dar o suporte. Na parte da educação, digamos que tem uma certa evolução. Isso. A gente não teve isso. Não teve. Ah, não? Não teve, mas não sabia. Eu estou descobrindo agora. É verdade. Foi descobrir agora, né? Então, a situação na escola, a gente perdeu bastante coisa, assim. Que a gente tinha muita dificuldade em aprendizado e em vez de ficar... A gente tinha até receio de ficar... Professor, Entendi. professor, então era mais fácil
ficar quieto E Entendi. tentar aprender. e tentar aprender. E a observação, em casa também, no nosso tempo não tinha internet. Sim, Então, a gente tinha que aprender na marra. Então, Escrever. escrever. Seus pais acompanhavam a parte da educação de vocês? Sim, nossos cobravam? pais, minha graças a mãe Deus. principalmente, sempre era uma das coisas que era mais em casa assim, vocês não trabalham, estuda, vai estudar. Isso é algo que, felizmente, vocês foram abençoados. Isso, né? isso, Porque isso. tem situações em núcleos familiares que você não vê Realmente. o filho ser aceito dessa forma. Tanto que eu até mencionei aquela novela. Eu mencionei aquela novela Páginas da Vida. Vou fazer um resumo para quem não é noveleiro. Na novela Páginas da Vida, uma personagem chamada Nanda, ela tem um problema com a mãe dela no começo da trama. Eu não vou falar a novela toda, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas é justamente sobre isso. A Nanda faleceu. Aí, pô, ó, a novela é antiga, pô, Ricardo, calma. O Ricardo já tá me botando na fogueira aqui. A personagem morre num acidente de carro, mas ela estava grávida e deu à luz aos 2 filhos dela. Só que a avó, que é feita pela Lília Cabral, ela escolhe. Infelizmente, ela escolhe. Ela acha que o que é imperfeito, ela não precisa criar. E a novela se desenrola em torno da vida dessas 2 crianças e fala um pouco disso. Vocês, graças a Deus... A minha mãe sempre estava sempre em cima, a gente tinha dificuldade na fala, né? A gente falava, ao invés de falar Mônica, a gente falava Mokina. Olha, A gente teve dificuldade, a gente demorou muito para falar. A gente falava um dialeto entre eu e ele, é mesmo? quando pequeno. A gente se entendia, A gente se entendia, mas ninguém entendia. Não me pergunta. Até hoje vocês lembram esse dialeto? Não. Já foi embora? Já foi. Isso na época, 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim. E a gente teve muito essa parte na infância, né? De dialeto e tudo. E minha mãe, a gente falava errado paralelepípedo, falava tudo errado. E aí... Ainda dá umas bugadas. Ainda dá uma escorregada. Mas minha mãe, tudo que ela podia fazer na época de conhecimento que ela podia fazer para tentar melhorar, a gente foi para fonoaudióloga, psicóloga. Show. E mesmo assim, na época, não tinha esse conhecimento, em 1900 e bolinha.